etnografia, né, como método de pesquisa, surge no contexto de uma outra ciência, né, que não a psicologia. Vocês lembram qual é a ciência? Vamos ouvir, vamos ouvir. Tá todo mundo me ouvindo ainda? Tá. Kátia, Biazinha, vamos lá. Tá, a Letícia fez uma pesquisa nas ciências sociais. Bia, você não vai falar hoje comigo, não? Nas ciências sociais, professora. Tá, tudo bem, nas ciências sociais. Mas, assim, que ciência específica? Quem lembra? Rodrigo, Miriam, Stella, Lara, Letícia, Kátia, Larissa. Oi, é importante a gente... Falou comigo, eu escutei meu nome. Falei. Professora, eu fui ao banheiro, me perdoe. Voltei Não, que é isso, tranquilo. Tranquilo. Eu estou perguntando para todos, né? É o seguinte. Ah, Estela, valeu, queria ter ouvido. Exatamente isso, né? A etnografia como método surge na antropologia, tá? Então, assim, tudo que nós temos hoje de produção sobre estudos etnográficos, tá? Se constitui como a contribuição da antropologia. Quando a antropologia, como ciência, começa a fazer os seus estudos, né, e as suas pesquisas, utilizando esse método etnográfico, no início, eles não tinham nenhum roteiro, né, nenhuma programação prévia, então eles não sabiam como é que iriam desenvolver as pesquisas. E foram se aproximando, né, de determinados grupos, determinadas comunidades, focalizando a cultura dessas comunidades, os aspectos simbólicos dessas comunidades. E aí, a partir daí, alguns antropólogos começaram a fazer aquilo que a gente chama de meta-antropologia, pensar sobre o fazer antropológico. E nesse pensar sobre o fazer antropológico, eles pensaram sobre esse método que depois foi nomeado de método etnográfico. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é isso. E aí eu queria abrir aqui um parêntese para fazer alguns comentários sobre a etnografia. Primeiro, é que nós temos uma referência muito importante no contexto nacional e internacional, que é a referência do antropólogo norte-americano chamado Clifford Geertz. Vocês já ouviram falar? Hein? A Jéssica está tentando entrar e não está conseguindo? Não tô vendo. Pede para ela pedir de novo, querida. Por favor. Tá. Ok. Não, já ouvi. Então, pronto. A minha pergunta foi essa. Eu queria que vocês entrassem com o microfone, pelo menos para a gente ter essa interatividade, gente, para não ficar só aqui no chat, tá? E quem puder ficar aqui, tipo como a Biazinha tá, a gente olhando olho no olho, facilita tanto a nossa interação, tá? Então, vamos lá. Aí, Letícia, legal. Alguém já ouviu falar no Clifford Geertz? Ou não? Liga aí o microfone, fala assim, não. Não, professora. Não, professora, infelizmente, nunca ouvi. Não. Então, tudo bem. Então, eu vou apresentar para vocês. Depois, nós vamos retomar ao Clifford Geertz também, no outro encontro, tá? É porque ele é um antropólogo norte-americano, como eu disse, referência, tá? E que tem um livro dele que é muito importante para pesquisas dessa natureza, que se chama A Interpretação das Culturas, tá? Quando Geertz apresenta nesse seu livro, não é, essa noção da etnografia como interpretação das culturas, ele está trazendo algo muito importante para a gente. Primeiro, dizendo o seguinte: ora, o pesquisador que for se utilizar dessa metodologia vai ter de interpretar algo
que é diferente daquilo que ele conhece primordialmente, tá? Como ele está no campo simbólico e como ele está no campo cultural, então ele vai dizer o quê? O que ele quer dizer com isso? O Geertz, né? Ele é conhecido como Geertz. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o pesquisador vai, sim, fazer um estudo sobre cultura, sobre aspectos simbólicos que são diferentes dos seus, tá? Então, isso aí já foi um achado muito importante. Por quê? Porque se tem uma outra característica que nós vamos ver, né, da pesquisa etnográfica, é que ela pressupõe um diálogo, tá? Ela pressupõe uma perspectiva Professora, dialógica. Oi, tem algumas diga, meu pessoas no amor. grupo falando que não estão conseguindo Estão entrar. A conseguindo? André, a Maria da Conceição disseram que estão tentando faz Pois, tempo e não conseguem. será que você poderia pedir para elas tentarem de novo e eu aceitar? Ó, A Jéssica Jéssica também. também. Tá. Deixa eu Pede falar com para elas sair e agora. entrar de novo, tá, joia? Elas não conseguiram entrar nenhuma vez, professora. Não, eu sei o que eu estou pedindo, assim, ó, porque tá aqui, eu não estou vendo. Eu Certo, não eu estou vou vendo esse pedir para elas tentarem convite. novamente. Tá, pede para elas fazerem assim, ó, saírem e entrarem de novo, não é? Então vamos lá. Continuando aqui, tá, gente? Então, uma outra coisa que é muito importante, muito cara, muito próxima à pesquisa etnográfica é essa perspectiva dialógica, é o diálogo, tá? Tanto que depois a gente vai ver aqui que a pesquisa etnográfica, ela pode ser nomeada de várias formas. E uma das formas que também se nomeia pesquisa etnográfica é observação participante, tá? Então, quando vocês virem observação participante, por vezes, não é sempre, mas por vezes ela será sinônimo de pesquisa etnográfica. Outra observação importante que eu preciso fazer aqui para vocês. Então, eu estou aqui trazendo alguns pontos introdutórios e Parou aí também para vocês aqui, eu não tô não, ouvindo nada. para mim não parou, não. Para vocês parou? Ah, Voltou parou. agora? Voltou. Voltou? Tá. Voltou. Pois é, ninguém está pedindo para entrar. Será que só entra quando eu paro a gravação, hein? Pode ser isso, né? Não? Não, professora, mas Eu vou só, em eu uma vou só, última. vou só interromper. Ah, Pode dizer. mas funciona, dá para entrar gravando normalmente, só que se for o último caso, dá para a senhora adicionar pelo e-mail delas também. Tá? Eu vou tentar parar a gravação só um minuto para poder ver se elas entram, tá bom? Tá? Vamos lá, vou só parar um pouquinho aqui e a gente volta. Interromper gravação. Interromper.